Olá, muito boa noite para você. Patos de Minas registra 174 novas infecções de Covid-19 e chega a quase 700 casos ativos. Câmara discute projeto que estima e fixa a despesa do município para 2023 em quase R$ 1 bilhão. Novo boletim sobre a situação da dengue em Minas mostra crescimento de casos. Polícia Civil indicia 2 pessoas por tentativa de homicídio em clube de Patos de Minas. Foragido da Justiça é localizado em caminhão que estava sendo conduzido por motorista embriagado. Vereador de Paracatu é preso suspeito de integrar quadrilha que roubou empresa de agronegócio. Censo em Patos de Minas na reta final, quase 88% está concluído. A procura por seguro automóvel em Patos de Minas. Professor do Unipan lança livro sobre direito do inquérito policial. Pelo 5º ano seguido, voluntários distribuem cestas para famílias carentes. Chegada do Papai Noel alegra crianças em centro infantil. São Gonçalo do Abaeté entra na lista de municípios em situação de emergência em decorrência das chuvas. Prefeitura de Carmo do Paranaíba decreta obrigatoriedade no uso de máscaras para conter a alta de casos da Covid. Juíza diretora do Fórum se despede da comarca de Patos de Minas e recebe título de cidadã. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Um foragido da Justiça foi localizado pela Polícia Militar Rodoviária na noite de ontem, na MGC 462, no quilômetro 16, em Patrocínio. Durante a fiscalização, os militares verificaram que constavam contra o passageiro de 44 anos um mandado de prisão em aberto. Os policiais constataram também que o motorista estava embriagado. Os documentos do caminhão estavam em atraso e o condutor não apresentou a documentação do trator que estava sendo transportado. Tudo errado, né? Os 2 homens foram encaminhados para a delegacia de plantão. A Polícia Civil conseguiu identificar os 2 envolvidos na troca de tiros em um clube de Patos de Minas. Os mandados de prisão preventiva e também de internação foram expedidos. Os policiais, então, foram às ruas de Patos de Minas, foram até as casas desses 2 homens, um de 23 anos de idade e outro de 16. No entanto, esses homens acabaram não sendo encontrados. Eles são suspeitos de participarem de um tiroteio que aconteceu no dia 13 de novembro em um clube aqui de Patos de Minas. Eu vou conversar agora com o delegado de crimes contra a vida, Dr. Luiz Mauro Sampaio. Doutor, então, cumprimento de 2 mandados de prisão, no entanto, eles não foram localizados. Exatamente, a Polícia Civil, no momento em que houve esses disparos de um contra o outro, a perícia foi no local, bem como os investigadores e a Polícia Militar. Conseguimos lá no local, através do acesso ao sistema de segurança do clube, identificar esses indivíduos. Após a identificação, isso foi então coletado e juntado aos autos do inquérito policial. Colhemos diversos depoimentos, juntamos outros documentos que reforçavam a ideia inicial de que foram esses 2 indivíduos. E por conta disso, foi feito um pedido de prisão preventiva do maior de idade e de internação temporária do menor de idade. A partir disso, então, com esses documentos, com esses mandados em mãos, foi repassado isso aí aos policiais civis, bem como aos policiais militares, para que pudesse ser feita, então, a tentativa de localizar ambos os indivíduos. Não foi possível localizar os 2. Um deles falou que até iria, posteriormente, procurar a polícia para se entregar, mas até o momento eles não vieram até a delegacia para fazer essa entrega e depois seguirem para o procedimento natural, que é serem encaminhados para os respectivos locais. Doutor, qual que seria a participação desse homem de 23 anos de idade e desse menor? Bem, eles tinham um confronto pessoal e desse confronto pessoal, esse confronto já existia já há algum tempo. Esse confronto veio aí a que ambos comprassem arma de fogo e, ao que tudo indica, ambos já sabedores que um estaria no clube. Esses 2 se colocaram já prontos para efetuar disparos de arma de fogo um contra o outro e sacaram as suas armas e efetuaram a esmo esses disparos, tentando, logicamente, acertar um ao outro, tanto é que o maior de idade chegou a ser alvejado. O certo é que todos esses indivíduos, tanto o maior quanto o menor, cometeram fatos graves, sendo que o motivo torpe é muito claro, bem como também o perigo comum, haja vista que o local onde eles se encontravam era uma área aberta, onde existiam outras pessoas que poderiam ter sido alvejadas caso eles essas pessoas não tivessem tido o azar, né? Então foi necessário que a Polícia Civil viesse a indiciá-los, a indiciar o maior pelos delitos de homicídio qualificado na forma tentada, a qualificadora do motivo torpe, bem como a qualificadora do perigo comum.
Essa rixa entre os dois seria por quê? Bem, é uma rixa pessoal entre eles, o que pode deslindar, pode ser levado para um outro lado, que pode ser que um deles tenha também uma ligação com o crime organizado. Doutor, esse crime tem relação com o homicídio do Christian Felipe Lopes de Araújo, de 20 anos, que morreu a tiros no dia 15 de julho, na Rua 12, no bairro Quebec? Existem situações pontuais que a investigação ainda vai dar andamento nela e em outras investigações, para que a gente possa então dar maiores detalhes sobre essa situação. Quaisquer informações podem ser repassadas à Polícia Civil. Importantíssimo que a sociedade se mostre cada vez mais ativa, como já vem se mostrando, levando informações à Polícia Civil, à Polícia Militar, ao Ministério Público, para que a gente possa realmente fazer o bom trabalho e levar a sensação de segurança para a cidade de Patos de Minas e diminuir a sensação de segurança para aqueles indivíduos que acham que podem fazer o que quiserem nas ruas e na cidade de Patos de Minas. Sabedores, então, que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, todos estão com o mesmo propósito, que é o propósito de combater essa criminalidade violenta e a criminalidade organizada. Nesta quarta-feira, 40 policiais civis de Paracatu desencadearam a Operação Faroeste contra suspeitos de integrarem uma quadrilha que roubou a empresa Valor em Agronegócio. Um dos suspeitos presos foi o vereador de Paracatu, Gilson Silva Araújo, o Gilson do Paracatuzinho, que foi reeleito em 2020 com 495 votos. 8 pessoas foram alvos da operação e 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Segundo a Polícia Civil, no dia 9 de julho, um grupo de criminosos rendeu funcionários na empresa que fica na BR-040 para roubar defensivos agrícolas e armas usadas pela equipe de segurança. Pelo menos 10 pessoas, incluindo funcionários da empresa, podem ter participado do esquema. A Polícia Civil também identificou a participação de alguns integrantes da quadrilha no roubo de mais de 200 quilos de ouro da empresa de mineração Nova Chavantina, no Mato Grosso. Em instantes, a procura por seguro automóvel em Patos de Minas. Professor do Unipam lança livro sobre direito no inquérito policial. E censo em Patos de Minas está na reta final, quase 88% foi concluído. Se aproxima de 174 milhões o número de brasileiros que já responderam o censo realizado pelo IBGE. Em Patos de Minas, a pesquisa está na reta final. Quase 88% da população já participou do censo. Em Patos de Minas, quase 88% do censo foi concluído. O restante já está em andamento, segundo a atualização do IBGE nesta quinta-feira. A maioria das cidades em Minas Gerais, quase 76%, já concluíram o censo. Em todo o Brasil, se aproxima de 174 milhões de pessoas que responderam à pesquisa, que é obrigatória, conforme a Lei 5.534 de 1968. Quem se recusar pode pagar multa de 10 salários mínimos, ou seja, mais de R$12 mil. A média nacional de pessoas que se negaram a responder aos recenseadores estava em cerca de 2% dos domicílios. Patos de Minas teve leve crescimento neste ano na procura por seguros de carros. De acordo com os dados, condutores com idade a partir de 25 anos são os que mais procuram as seguradoras. Em Patos de Minas, se comparado 2021 com 2022, na procura por seguros de carros, o aumento foi de 15%. Analisando, hoje nós temos uma procura maior do que foi o ano passado. Ano passado pode ser devido à pandemia, as pessoas ficavam mais tempo em casa, usavam menos o carro. Então a gente teve um crescimento. Não havendo diferenciação de demanda entre mulheres e homens. Em Patos, a procura por seguros de veículos tende a ser maior por pessoas a partir de 25 anos. Tem uma procura maior a partir dos 25 anos, 25, 30 anos, 40. Agora, entre homens e mulheres também não tem essa diferença. Mas a condição de comprar, adquirir o seu veículo, né? A pessoa mais jovem, ela não tem condição, começou, formou, está recente. Então, a partir dos 25, elas começam a ter o seu trabalho, ter a sua profissão. Aí o poder aquisitivo sobe um pouco. Então, as pessoas já procuram comprar um carro. Segundo pesquisa feita pela Minuto Seguros, que é uma empresa no segmento de seguros online, os motoristas de Minas Gerais que fizeram seguro automobilístico em janeiro deste ano pagaram R$ 2.315,46. Já em outubro, tiveram que pagar R$ 3.946,38. A média do país para o mesmo veículo, no caso do perfil masculino,
ficou em R$ 2.335,38, isso em janeiro, e R$ 3.387,87 em outubro. E para mulheres, passou de R$ 2.334,17 em janeiro para R$ 4.233,27 em outubro. Para contratar, há análise de perfil do condutor e veículo, o que faz com que preços possam começar a partir de R$ 3.000, chegando a R$ 20.000 por ano. Aí vai depender se é um seguro novo, o perfil. Então, hoje, para as seguradoras, para que a gente possa fazer um cálculo do seguro, eu preciso de vários dados: CPF, data de nascimento, estado civil, o valor do carro, o ano do carro. Então, tudo isso interfere no valor total de seguro. Hoje, um seguro novo pode girar em torno de 2, 3 mil, 20 mil. Vai depender muito de cada veículo e de cada perfil. Um professor de processo penal do Centro Universitário de Patos de Minas lançou um livro sobre o direito no inquérito policial. A noite de autógrafos do livro Análise Econômica do Direito no Inquérito Policial, uma percepção a partir da alteração no Estatuto da OAB, de Paulo Henrique Rodrigues Moreira, contou com a presença de dezenas de pessoas, dentre elas políticos, juristas e professores do curso de Direito. Esse livro foi uma obra inspirada na dissertação do meu mestrado. Ele visa abrir aí um questionamento dentro de uma perspectiva econômica na fase de inquérito policial, levantando questionamentos principalmente sobre os direitos fundamentais, verificando se esses direitos fundamentais são respeitados durante essa fase de inquérito policial. Paulo Henrique é mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, cuja dissertação, A Mitigação do Sistema Inquisitório sob o Olhar da Análise Econômica do Direito, deu origem ao livro que acabo de lançar. Eu sou professor de Direito Processual Penal, lá na Faculdade de Direito do Unipan. Sou professor lá da faculdade desde 2016 e atuo nessa área de Direito Penal e na área de Direito Constitucional também. A obra foi lançada pela editora paulista Dialética, que possui no catálogo mais de 3.000 publicações acadêmicas. Para obter uma cópia, basta acessar o site da própria editora pelo endereço editoradialética.com. Quem quiser pode me procurar nas redes sociais, lá no meu perfil, que é prof.ph.moreira, tem um link para obter o livro, mas podem mandar mensagens também que eu tenho livros de pronta entrega. Daqui a pouco, pelo 5º ano seguido, voluntários distribuem cestas para famílias carentes. Chegada do Papai Noel alegra crianças em centro infantil. E São Gonçalo do Abaeté entra na lista dos municípios em situação de emergência em decorrência das chuvas. Uma ação solidária que chega ao 5º ano seguido distribui alimentos e brinquedos para famílias carentes na cidade de Varjão de Minas. O grupo de voluntários que compõe o projeto Jesus Presente se reuniu para realizar a entrega dos materiais que vão alegrar o Natal de pelo menos 45 famílias em Varjão de Minas. É um projeto que iniciou com uma ação para ajudar as famílias que precisam, no final do ano, passar um Natal cheio de festa, com alimento na mesa. Então, esse projeto, a gente faz uma doação para cada família que é selecionada, de acordo com o CRAS, que atende a nossa cidade. Então, a gente faz uma seleção dessas famílias que necessitam e a gente passa uma cesta básica, presentes para as crianças e um panetone. A ação solidária contou com o apoio da população, com doações que resultaram nas cestas de alimentos e nos brinquedos que serão distribuídos às crianças. Recebemos doações em valores e doações também em brinquedos para estar juntando e colaborando com essas famílias e fazendo um Natal diferenciado em famílias que estão carentes e precisando de um carinho, de uma doação, de um abraço acolhedor. A iniciativa completa 5 anos do projeto Jesus Presente, totalmente voltada aos trabalhos voluntários em prol da comunidade. A simbologia do Natal, o propósito maior, é ver uma criança que, infelizmente, pela questão aí da sociedade, do capitalismo como um todo, não tem oportunidade de estar aí brincando, comendo bem. E esse gesto simples, um gesto simbólico, mas com muito amor de todos presentes, estamos aqui mais uma vez reunidos no projeto Jesus Presente
no ano de 2022. Pois é, e boas iniciativas como essa de Varjão de Minas é que fazem com que outras pessoas, outros grupos, né, tomem iniciativas com ações solidárias, beneficentes para ajudar famílias carentes. As pessoas precisam de ajuda o tempo todo, né? Porque a gente sabe da situação que o país enfrenta, né, questões aí relacionadas à pobreza, dificuldades, mesmo com os auxílios, mesmo com outras situações, mas muita gente ficou desempregada ao longo da pandemia e até antes disso. Então as dificuldades são muitas. E quando chega nessa época do ano, tudo isso impacta ainda mais, principalmente para quem tem crianças em casa, para quem tem filhos. Então ações que possam ajudar a minimizar, mesmo que de uma forma pequena, qualquer ação que seja, acaba ajudando essas famílias que estão em dificuldades, né? E essa criança que recebe um presentinho ali, um brinquedo simples, mas a criança, tudo é lúdico, o imaginário melhora e a criança tem aí um Natal melhor, né? Que a gente possa ter ações diversas, não só no período natalino, mas em outras épocas também. Eu dizia era que esse tipo de iniciativa vai realmente inspirar outras pessoas a também ajudarem. É sempre bom a gente ver uma corrente que vai se formando, corrente do bem, né? Onde as pessoas acabam se juntando para ajudar o próximo. Tudo isso causa uma melhoria para qualquer sociedade, qualquer comunidade, como acontece aqui em Patos de Minas e como a gente mostrou aí, que acontece, né? Aconteceu hoje lá em Varjão de Minas. Então, de parabéns aos envolvidos, né? E o Papai Noel chegou mais cedo para crianças de um centro de educação infantil em Patos de Minas. Enquanto o Corpo de Bombeiros preparava a surpresa na esquina junto com a tia Kelly, que é diretora da escola, os alunos já sabiam da visita ilustre e olhavam em direção à porta atentos. Quando o barulho do caminhão bomba-tanque soou, todos correram para a entrada da creche. Foi uma festa bonita de se ver. A diretora do Centro Municipal de Educação Infantil, vereador Heleno Luiz, que fica ao lado da UPA, conta que este ano ela resolveu convidar o Corpo de Bombeiros para realizar a surpresa. Mandei o ofício, levei o ofício para o Tenente Coronel Tiago Lacerda, inclusive quero agradecer ele e toda a sua equipe, e ele deu todo apoio e a gente conseguiu trazer o Corpo de Bombeiro com o Papai Noel para as nossas crianças. É um dia único, muito mágico, né? A gente está muito feliz com a chegada do Papai Noel. Para os homens da corporação, o convite não poderia ter sido recusado. Afinal, se tratam de crianças que ainda vivem a magia genuína do Natal. É uma grande alegria para o Corpo de Bombeiros, né, principalmente para estar colaborando com essas crianças que espelham muitas vezes na gente o seu futuro, né? Então, da nossa parte do Corpo de Bombeiros, está ajudando na realização do transporte do Papai Noel. É com uma grande alegria. Ao todo, são quase 200 crianças, número exato, 180 alunos de 0 a 5 anos, que são assistidos aqui nesse CMEI do bairro Jardim Peluso. E olha só, todo mundo na mesma energia, tanto os educadores quanto os pequenos, que vibram com a chegada do Papai Noel. Uma energia única que eles podem expressar através das entrevistas que eu fiz agora. Vamos ouvir. Primeira vez que eu vi hoje. Gostou? Gostei. Gostou de ter vindo o Papai Noel? Sim! Mas ama ele! Sim! O que você mais gostou dele? Eu gostei da barba dele. O que você mais gostaram? Eu gostei dos pés. Eu gostei dele. Já tinha visto o Papai Noel de perto? Não. Primeira vez? Sim. O que você achou? Bom. Essa é uma profissão que é só por amor mesmo. Viver eles essa alegria, nesse clima contagiante, nessa paz, né? Esse Natal é um tempo de muita paz, de muito amor. E ver na carinha das crianças esse sorriso, esse grito, essa alegria é muito bom. Então, para nós não tem felicidade maior. É muito gratificante porque foi a semana toda esperando a chegada. A gente ficava falando com eles que o Papai Noel tá chegando e foi muito bom mesmo. A intenção é promover o modelo de educação com diversão. Um trabalho conjunto com crianças que estão nos primeiros anos da educação. A gente tem todo um pedagógico, temos supervisoras, né? É um momento muito bom, muito prazeroso. Feliz Natal!
Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal para todos eles também, né? Olha, o município de São Gonçalo do Abaeté entrou na lista das 85 localidades mineiras em situação de emergência por causa das chuvas. A informação consta no boletim divulgado nesta quinta-feira pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Nas imagens feitas pela Prefeitura de São Gonçalo do Abaeté é possível ver os diversos estragos causados nas ruas, com verdadeiras crateras nas vias, provocados neste período chuvoso. Quando o município tem decretada a situação de emergência ou estado de calamidade pública, passa a ter acesso ao apoio do governo estadual, principalmente quanto à distribuição de ajuda humanitária e também para a intermediação do Estado junto ao governo federal para a captação de recursos. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Minas Gerais tem atualmente 4.380 pessoas desalojadas e 1.111 desabrigadas em todo o estado. Os danos são muitos, né? Por causa da chuva, porque se no início deste ano nós tivemos aí uma quantidade imensa de municípios que foram aí, tiveram vias danificadas, tiveram aí regiões que ficaram alagadas, né, ali entre janeiro e fevereiro, com muita chuva. Paços de Minas, inclusive, teve 2 enchentes do Rio Paranaíba, estradas que ficaram bastante estragadas, tanto estradas que interligam as cidades da região, quanto as estradas municipais, rurais, também ficaram bastante danificadas. Em São Gonçalo do Abaeté, essa situação se repete no sentido de inundações, de destruição aí dessas vias. Por isso a prefeitura entrou com esse pedido, né, aí de decretação do estado para a situação de emergência por causa das chuvas. Fato é que em 2022 muitos municípios passaram por muitas dificuldades aí relacionadas aos períodos chuvosos, né? Nós tivemos aí, como eu disse no início do ano, muita chuva em Minas Gerais, mas muita chuva mesmo. Esse ano, nesse final de ano, já não é diferente, está chovendo muito ainda. Daqui a pouco a gente já vai entrar em um novo ano, né? Um novo período aí, um ciclo de muita chuva. Há um temor por parte, principalmente das comunidades ribeirinhas, com relação a essas enchentes, a esse volume maior de chuvas que pode provocar aí novas inundações e enchentes. Nada disso foi confirmado ainda pelos centros meteorológicos, pelas SEDECs, né? Pelas a Defesa Civil, mas assim, não dá para cravar que vai acontecer uma nova inundação, né, uma nova enchente de rio, mas dá para cravar que o período chuvoso já tem provocado aí problemas em várias cidades de Minas. São 85 municípios em situação de emergência. Muita gente já morreu desde o início do período chuvoso, que ali começa em muitas regiões a partir de outubro, né, e vai avolumando essas chuvas mais para esse final de ano. O fato é que a gente precisa ficar muito atento e os governos, né, têm que também tomar medidas, e essas medidas deveriam ter sido preventivas, né, para poder resolver essas situações. Os recursos têm que vir, né, já que a gente não consegue uma estrutura preventiva, nunca se fez uma estrutura tão preventiva que pudesse evitar desastres e problemas maiores, até porque a natureza vai se manifestando numa força muito grande. Que a gente tem aí recursos, que a gente tem aí ações, né, dos poderes para poder minimizar, mitigar essas situações que são provocadas a esses municípios, principalmente os mais pobres, né, que sofrem muito aí com essas devastações, esses estragos causados pelo período chuvoso. E a gente continua de olho, né, até porque a previsão meteorológica aí para esse final de ano é de que o volume de chuvas continue ocorrendo no Alto Paranaíba, noroeste de Minas. No estado como um todo, ainda deve chover bastante neste período aí. Olha, a gente faz um rápido intervalo e a seguir você vai ver que o novo boletim sobre a situação da dengue em Minas mostra crescimento nos casos, então a gente precisa ficar atento. A Prefeitura de Carmo do Paranaíba decretou a obrigatoriedade no uso de máscaras para conter aumento de casos de Covid. E Paços de Minas registrou 174 novas infecções da Covid-19 e chega agora a quase 700 casos ativos. Os casos de dengue continuam aumentando em Minas Gerais. Na semana passada, para essa, foram mais 500 notificações. Paços de Minas tem mais de 3.400 casos, de acordo com o boletim estadual divulgado nesta quinta-feira. Em todo o ano de 2021, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais registrou 23.103 casos prováveis de dengue. Esse ano, até agora, já são 89.874, quase 4 vezes mais. São 500 registros a mais que no boletim da semana passada.
63 mortes foram confirmadas em 2022 e outras 20 estão em investigação. No ano passado, 6 pessoas morreram em decorrência da dengue, aumento de 950%. De chikungunya, também houve crescimento de casos. Foram 5.655 em 2021 e esse ano 8.100. Já os de Zika diminuíram. Foram 103 no ano passado e em 2022, 62. Mas tanto Zika e chikungunya aumentaram em relação ao boletim anterior. Conforme o informe estadual, em Patos de Minas foram registrados esse ano 3.435 casos de dengue e 16 de chikungunya. Pois é, e claro, não podemos esquecer que este ano, 2022, em Patos de Minas, foi ano de epidemia de dengue, né? Não tão forte, não tão abrangente como tivemos há 3 anos atrás. Aliás, esse período de 3 anos é o período aí em que essas epidemias de dengue acontecem, esse número maior de casos de dengue acontece. Especialistas já explicaram que há um ciclo, né? Que a cada 3 anos tende a ter um número maior. E Patos de Minas esse ano teve novamente epidemia de dengue com quantidade enorme de casos registrados, continua registrando, é porque a gente teve aí no início de ano, como eu disse na matéria anterior, no bloco anterior, com um período de chuva, né? E claro, quando tem chuva e calor, é propício para o aparecimento do mosquito Aedes aegypti, né? Que o ovinho do mosquito, né? Fica lá no seco, largado, quando vem a água ele eclode, quando vem a umidade, né? E com calor ele eclode, fica ali meses e acaba voltando, ou seja, é muito difícil fazer esse combate desse ponto de vista. Mas, claro, cada um na sua casa pode colaborar. Todo mundo sabe, né? Não precisa nem dizer que basta que você livre os ambientes aí de materiais inservíveis que acumulam água, né? Que você faça a limpeza, vasos de planta, né? Água que você coloca para animais. É muito simples você cuidar do seu ambiente. O problema está naqueles espaços, muitas das vezes públicos, que acabam sendo utilizados para o descarte irregular de resíduos e ali acumulam água, né, e acabam virando criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é vetor não só da dengue, mas de outras doenças, como chikungunya, né, e outros problemas que podem acarretar aí, trazendo para a população esse problema que acaba impactando no sistema de saúde. Enfim, a dengue, considerando 2022, epidemia. Nós já chegamos aí no fim de ano em que novamente a gente tem período chuvoso e calor, com casos sendo registrados e muitos casos sendo registrados. O risco e o que os órgãos de saúde não querem, né, o Programa Municipal de Combate à Dengue, por exemplo, alerta, é que a gente não ultrapasse ou não passe para um próximo ano com um sistema aí de epidemia novamente, né, para termos aí uma sequência de muitos casos acontecendo no município, que provoca problemas não só, né, para a saúde física, como também para toda uma estrutura hospitalar que acaba tendo que receber essas pessoas que vão aí se tratar da dengue, certo? A gente continua aqui com o NTV News e olha só, Patos de Minas registrou, agora falando de Covid, Patos de Minas registrou 174 novos casos de Covid-19, né, atualização desta quinta-feira, aumentando para 695 a quantidade de pessoas que estão aí na janela de transmissão, né, pessoas em recuperação na janela de transmissão, está aí na sua tela. Ao todo, 11 pacientes estão internados, sendo 7 em leitos clínicos e 4 em UTIs. Considerando toda a rede hospitalar, segundo esses dados aí, tanto pública quanto privada, são 12 pacientes, 8 em leitos clínicos e 4 em UTI. Tem aumentado esse número aí de pessoas internadas em decorrência da Covid, né? Desde o início da pandemia, você observa aí esses números que estão no painel coronavírus, página que é mantida pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Prefeitura, são 38.043 casos confirmados, isso lá desde o início da pandemia. Os casos tratados até agora somam 36.724. A quantidade de vidas perdidas para a doença chegou esta semana a 613 óbitos, né? 613 vidas perdidas para a Covid-19. É o que a gente diz sempre, os especialistas, médicos, né, os cientistas dizem sempre. Você precisa se cuidar, se protegendo, se imunizando, tomando a dose da vacina, aquela de reforço, né, se cuidando aí. Afinal de contas, a gente precisa se imunizar e também usar máscara quando necessário e também higienizar as mãos
cada vez que você está num ambiente em que não dá para lavar, passa ali o álcool em gel, ou se você pode, lavar com água e sabão, sempre manter as mãos sempre limpas, né? Fora aí de riscos, uma vez que a gente tende a sempre passar a mão no rosto, coçar o olho, esse que é um dos problemas aí para infecções, né? Agora, por falar nesse assunto, a Prefeitura de Carmo do Paranaíba decretou a obrigatoriedade do uso de máscaras nos estabelecimentos de saúde públicos ou particulares e transportes coletivos. O documento assinado aí nessa quarta-feira pelo prefeito César Caetano diz que os órgãos públicos foram orientados a proibir a entrada de pessoas que não estejam utilizando a proteção. Mas esse decreto é para os estabelecimentos públicos e privados de saúde, né? Portanto, em Carmo do Paranaíba, um volume de casos de Covid-19 cresceu, aumentou, né, a incidência. O prefeito disse que não há aí, né? Eu estou até com um boletim aqui de hoje de Carmo do Paranaíba, vou detalhar aqui. Ele disse que não há casos gravíssimos relacionados a internações, mas que o aumento nos casos de Covid em Carmo do Paranaíba faz com que a Prefeitura tenha que se mobilizar, a Secretaria de Saúde, e decrete uma medida como essa. Em Carmo do Paranaíba, os dados dizem que, olha só, foram confirmados até agora 6.211 casos, isso durante toda a pandemia, os recuperados somam 5.596. Atualmente, hoje, nesta quinta-feira, em Carmo do Paranaíba, são 122 isolados, né, 122 nessa janela de transmissão, né, casos ativos, 4 estão internados. O número de óbitos lá em Carmo do Paranaíba é 129. Durante a pandemia até agora, 129 pessoas morreram em decorrência da Covid. Nas últimas 24 horas no Carmo do Paranaíba, foram 22 casos positivos e 2 casos curados, né, recuperados aí, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde de Carmo do Paranaíba, que decretou, portanto, aí a obrigatoriedade, né, no uso de máscaras, dessa máscara de proteção, diante desse volume maior de casos de Covid-19 em todos os estabelecimentos aí de saúde do município de Carmo do Paranaíba. A gente faz um rápido intervalo. A seguir você vai ver que juiz e diretora do Fórum se despede da comarca de Patos de Minas, recebe título de cidadã. E Câmara discute projeto que estima e fixa a despesa do município para 2023 em quase R$1 bilhão. Na reunião ordinária da Câmara, nesta quinta-feira, os vereadores discutiram o projeto orçamentário do município para 2023, está em quase R$1 bilhão. A LDO voltou a ser discutida em plenário aqui na Câmara Municipal de Patos de Minas. Estão previstos para serem gastos na receita fixa do município no ano que vem quase R$1 bilhão. Exatos 932 mil e uns quebrados, quase 933 milhões de reais. No ano passado, foram um pouco mais de 680 milhões de reais. Houve aumento e esse dinheiro todo vai para saúde, educação, esporte, lazer, sustentabilidade, desenvolvimento social, todas as pastas da administração municipal de Patos de Minas. Nós conversamos, inclusive, com o presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, que falou um pouco sobre esse orçamento que foi discutido aqui em plenário. São aproximadamente 933 milhões do orçamento para o próximo ano. Então, essas previsões para as despesas do próximo ano de todas as secretarias, inclusive também nós temos nesse projeto as emendas impositivas de cada vereador, são os repasses que nós fazemos indicamos, né, as entidades que vão receber esses repasses. Nós entendemos que esse projeto é de suma importância. Tudo isso é o trabalho que será desenvolvido, todo o serviço prestado pela Prefeitura, à população e também às entidades, que são as indicadas pelos vereadores, que de suma importância também, né, que utilizam esse dinheiro prestando um serviço de assistência, assistencial ou outros serviços para a população de Patos de Minas. Dentro do mesmo assunto, foi discutido também aquela questão polêmica da votação, do aumento, ou seja, o reajuste inflacionário do salário dos servidores municipais, secretários municipais de Patos de Minas. O presidente da Câmara disse que vai analisar e que deve ser votado aqui no plenário. Chegou há alguns dias, um ofício do prefeito solicitando a mesa diretora, pedindo, à mesa diretora que fosse colocado em pauta o projeto
de lei, reajustando ou fazendo a recomposição do salário dos secretários. Nós acolhemos o pedido dele, fizemos o projeto e vamos colocar em pauta. O prefeito esteve aqui hoje justamente para pedir, né, que nós assim o fizéssemos, para colocar em votação. O que vai acontecer, vamos aguardar, o projeto será colocado em votação, será colocado em discussão e aguardar a votação dos vereadores. Eu entendo que o fato do veto da recomposição dos vereadores nada influencia na votação desse projeto específico do salário dos secretários. O salário de agentes de endemias, de saúde e de enfermeiros, que foi discutido amplamente nos últimos meses, também foi colocado no orçamento do próximo ano. Inclusive, deve ser pauta nas próximas reuniões da Câmara. O presidente comentou também sobre esse assunto. Foi um compromisso, né, firmado com o prefeito, assim que nós começamos a tratar, né, do piso salarial dos educadores, e é vontade do Executivo que seja atingido já em 2023 o pagamento total do piso. E se não, caso não conseguir, no próximo ano, mas é vontade do Executivo e nós vamos continuar, é uma cobrança nossa da Câmara dos Vereadores, inclusive minha, né, com várias reuniões, cobrando do Executivo para que faça isso. Então vamos continuar cobrando e queremos sim que seja já em 2023, seja repassar ou pagar o piso para as educadoras infantis. Não só das educadoras, né? Mas nós voltamos também o piso dos agentes de saúde, de endemias, também está vindo aí, né, ainda esperando, mas do pessoal da enfermagem também. É um outro pedido nosso, que nós vamos trabalhar em cima disso, para que os profissionais da enfermagem também possam receber o seu piso. Assim que for regularizado, estamos aguardando decisão ainda do Supremo, mas eu tenho certeza que também será... o Executivo vai pagar esse piso também. Durante a sessão legislativa, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, usou a tribuna para discutir o orçamento e aproveitou para falar sobre a polêmica envolvendo o reajuste no salário dos secretários, que foi barrado pela Justiça. Na reunião da Câmara desta quinta-feira, o chefe do Executivo Municipal veio até a plenária para falar a respeito do salário do secretariado. A luta é para aumentar esse salário. Inclusive, foi tema de discussão na sociedade patense, com críticas, alguns comentários também, inclusive com a interferência do Ministério Público. Agora, conversando com o Luiz Eduardo Falcão, é um tema que para você é normal, é legal e que deve ser feito para o secretariado. Bom, na verdade não é uma luta e não é para aumentar. Na verdade é para fazer a recomposição inflacionária, que não ocorre desde 2016. E o meu salário de prefeito e da vice-prefeita não está incluído. O meu salário e o da vice-prefeita, na verdade, foi cortado pela metade no ano passado, durante alguns meses, quando vivemos o auge da pandemia. E eu também não quero nem recomposição inflacionária do meu salário, mesmo tendo direito, porque desde 2016 também não tem a recomposição do salário do prefeito e da vice. Mas a gente vai finalizar o nosso mandato sem nenhuma recomposição de nenhum centavo. O que a gente vem fazer aqui hoje, na verdade, é algo que poderia ser evitado se na legislatura passada tivesse sido feito aquilo que quase todas as cidades fazem e é o que a lei determina, inclusive, que é a fixação do subsídio para a legislatura seguinte. Ou seja, se na legislatura passada, os vereadores, prefeitos, todo mundo já tivesse fixado a remuneração, a gente sairia dessa discussão parecendo que está querendo privilegiar alguém e o valor já estaria ali fixado e estaria resolvido. Então tem essa polêmica aí desde o primeiro semestre, né? No primeiro semestre, a Procuradoria-Geral do município entendeu que, como já existe uma lei ordinária lá de 2016 que fixa o subsídio e permite a recomposição inflacionária, a gente poderia, por decreto, fazer a recomposição inflacionária dos salários dos secretários, que ganham aproximadamente R$6 mil, R$6 mil e poucos líquidos. Não é um salário ruim, de jeito nenhum, jamais diríamos isso. Porém, uma secretaria de saúde que tem um orçamento de mais de R$200 milhões, uma secretária que pode ser processada, que tem que responder por toda uma gama de servidores aí,
muitos servidores, centenas de servidores, trabalhando abertura de hospital, reforma de UBS, vacinação, na educação a mesma maneira, é muito recurso público, a responsabilidade é grande e o meu secretariado foi um secretariado selecionado com critério eminentemente técnico. Eu nunca tinha visto a secretária de Educação na minha vida, antes de nomeá-la, eu nunca tinha visto a secretária de Saúde, nem de Agricultura, nem de Desenvolvimento Social, nem de Planejamento, enfim, eu nunca tinha visto a grande maioria da minha equipe. Eu estou aqui hoje para defendê-los e pedir que a Câmara avalie, uma vez que o Ministério Público entendeu diferente, entendeu que a gente não poderia fazer isso através de decreto, entendeu que precisa ser através de um projeto de lei na Câmara. Então a gente veio aqui hoje defender a equipe que é técnica, que tem feito um bom trabalho, jamais defender interesse meu salário segue o mesmo e vai seguir o mesmo do início ao fim do mandato, assim como o da vice, apenas pedir que a Câmara analise essa recomposição aí da inflação do salário do secretário. Como o senhor mesmo disse, a correção inflacionária desses anos passados, tem a questão também dos vereadores que questionaram sobre o orçamento do ano que vem. O senhor não tem medo de, às vezes, atingir ou estourar o teto de gastos dentro da LDO? Ou como que está toda essa organização? O senhor já conseguiu avaliar? Dá para aumentar o salário? Olha, essa recomposição inflacionária aí de 12 secretários, aproximadamente, isso aí não representa grande coisa no orçamento do município, na verdade. A gente tem ampliado o número de educadores sociais, de profissionais da educação básica, na saúde pública também. Então, podem ter certeza de que todos os cálculos, todas as avaliações são feitas tanto pela Procuradoria-Geral do município, a equipe jurídica, também a Secretaria de Finanças e Orçamento, e uma coisa não vai influenciar na outra de forma alguma. TV News fica por aqui e volta amanhã. Obrigado pela companhia, tenham todos uma ótima noite.